Seria possível amarmos tão intensamente, ou melhor, ainda mais intensamente do que a primeira vez? É sobre isso que vamos falar. Fique conosco. O meu nome é Murilo Candeias e este é o nosso canal. Sejam bem-vindos. O primeiro amor, como todas as demais coisas, ele nos marca. E por que o primeiro amor nos marca? Porque antes dele não havia amor. Antes do primeiro amor, nós não tínhamos nenhum tipo de referência como amante. Eu quero utilizar um texto para partilhar contigo algumas verdades a respeito do primeiro amor, a respeito do que havia em nós antes do primeiro amor e de um estado posterior mais elevado do que o primeiro amor. Esse texto se encontra no livro de Apocalipse, o capítulo é o 2, o versículo é o 4. Lá está escrito assim: Tenho, porém, contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Esta é uma fala de Jesus Cristo a teu servo João para falar com a igreja de Éfeso. E Jesus Cristo ali se queixa que a igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. E eu quero, já aqui no início, lhe fazer uma pergunta. Você lembra-se quantos filhos você tinha antes do primeiro? Você lembra quantos empregos você tinha antes do primeiro? Você lembra o que você fazia antes de fazer as primeiras coisas? A nossa resposta certamente será que não. E por quê? Obviamente, porque antes dela nós não tínhamos nada, nós não tínhamos referência. Então, o primeiro amor, tal qual todas as demais coisas que nos acontecem, ele nos marca profundamente, porque antes dele nós não tínhamos nenhuma referência, nós não tínhamos nenhum referencial. Então, como eu lhe disse, queremos tratar e vamos tratar aqui de três coisas: o que vivíamos antes do primeiro amor, o primeiro amor, e aquilo que podemos viver a partir do primeiro amor, de uma forma ainda mais intensa. Responda-se: como você vivia antes do primeiro amor? Como os cristãos viviam antes de Deus ter os chamado pelo primeiro amor, antes de Deus ter os chamado de forma irreversível a amá-lo? Há dois tipos de pessoas que nós podemos encontrar, dois tipos de seres ou dois tipos de amantes que antes de serem chamados pelo amor de Deus viviam. Eu quero falar contigo do pior e depois do melhor, ou melhor dizendo, talvez do mais comum. O pior tipo de pessoa, o pior tipo de manifestação humana sem o amor divino é aquela pessoa que eu quero te dar um exemplo de uma erva daninha. Existem pessoas que são como ervas daninhas. Elas não têm e não conseguem manter vida por si só. E o que elas fazem? Elas precisam se fixar em pessoas que tenham vida a fim de sugar vidas para elas. Só que, como todo hospedeiro, quando elas os fazem, elas acabam levando a morte ou tirando energia daquela pessoa que ela está ali se utilizando como hospedeiro. E nós temos diversos exemplos na sociedade. São corruptos, são pessoas corruptoras, são pessoas que assaltam, são pessoas que roubam, são pessoas que mentem, são pessoas suvinas, são pessoas imorais. Existem todo tipo de gente que se mostram como pessoas que não viveram ainda o primeiro amor, ou seja, não são amantes. E há ainda um segundo tipo de pessoas, que nesse segundo tipo de pessoas, você até pode entender ou perceber por alto que elas manifestam algum tipo de amor. E sim, digamos por enquanto assim, elas manifestam amor. Mas a sua capacidade de manifestar amor está bastante restrita a si. Está restrita àqueles que lhe fazem bem, de forma tal que elas são pessoas que você bem entenderia como aquele que retribui a mesma medida que foi pago. É aquele que está mal por mal, aquele que faz bem por bem, é aquele que com ferro fere e que com ferro é ferido. Esse tipo de pessoa é uma pessoa capaz de alguma maneira, de mostrar afeto, de mostrar amor, de mostrar cuidado. Mas é bem verdade que ele ainda está bastante longe de uma pessoa que é alcançada pelo amor de Deus, pelo primeiro amor. E o que diferencia a pessoa que foi alcançada pelo primeiro amor desta segunda? Certamente, você sabe, ela se mostrou amante do Senhor. Deus a fez amante. A vida descortinou para ela novas cores, um novo brilho, um novo olhar. Sobre a sua vida é como se fosse derramado uma chuva numa terra que antes dela estava seca. Era uma pessoa sedenta, mas depois de provar este amor, ela se viu e se mostrou uma pessoa satisfeita, alegre.
com a vida sua e com a vida dos demais. A pessoa que vive o primeiro amor é uma pessoa cuidadora, é uma pessoa zelosa pela sua vida e pela vida do seu próximo. E não importa muito se o seu próximo é de fato alguém que seja um familiar seu ou se o próximo é um estranho seu. Mas a pessoa que foi tocada pelo primeiro amor, que foi tocada pelo amor divino, ela é uma pessoa capaz de amar até mesmo aquelas pessoas que não se mostram dignas do seu amor. Mas seria talvez o primeiro amor um limite para a capacidade humana de amar? Para a capacidade dos filhos de Deus de amar? Por vezes, em algumas pregações, nós até acabamos entendendo que o primeiro amor, ele é o suprassumo da vida, que ele é o suprassumo da capacidade do amante, que ele é o teto, que ele é o ápice. Porém, não é assim. Eu quero lembrar contigo que na fala de João à igreja de Éfeso, ele diz da parte de Jesus Cristo que tenho, porém, contra ti o fato que abandonaste o primeiro amor. A continuidade do verso, eu estou tratando com você aqui do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, agora o versículo 5. No versículo 5 está escrito assim: você deixou as primeiras obras. Torne a fazer as primeiras obras. Volte para o lugar de onde você caiu. Uma palavra bastante importante aqui é o lugar de onde caiu. O primeiro amor, ele é referência e deve ser referência para todo aquele que dele caiu. O primeiro amor, ele não é o lugar mais alto que podemos chegar como filhos de Deus, mas certamente ele é um lugar de referência. E por que ele é um lugar de referência? Porque antes dele, nós não tínhamos uma capacidade, e aqui eu quero lhe dizer, divina de amar, mas com ele, nós recebemos capacidade divina de amar. Nós recebemos capacidade divinal de termos ações que demonstrem o amor. E eu tenho aprendido que o amor é aquilo que o amor faz. Então, uma vez que recebemos do Senhor a capacidade de amar, nós nos tornamos pessoas zelosas, pessoas bondosas, pessoas benignas. Continuamos a ser pessoas errantes. Porém, não temos o erro, o equívoco, a maldade como moda na nossa vida. Ela se apresenta como um tropeço, como uma falha pontual. Porém, tanto para as pessoas que não ainda descobriram o amor, ou ainda para aquelas que foram graciosamente por Cristo apresentadas ao primeiro amor, há mais. A palavra do Senhor, ela é bastante clara ao trazer para nós um conceito de superabundar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 5, você vai ver que lá está escrito assim: pois tu, Senhor, és Deus benigno, bondoso, muito compassivo para todos aqueles que te invocam. Em outras versões diz: o Senhor é abundante em benignidade para todos aqueles que o invocam. Olha o que o texto diz, que Deus é abundante em benignidade. Eu sei que você sabe o que é abundar, mas eu quero trazer um exemplo bastante simples para você. Um copo, quando ele está cheio d'água, ele está no seu limite, no seu limiar. E quando o salmista revela que Deus, ele é abundante para aqueles que o invocam, que ele mostra benignamente a sua vontade, as suas ações para aqueles que o invocam, ele está dizendo que Deus superabunda, ele vai para além da capacidade que aquele copo tem de suportar. O que eu estou dizendo é que no tempo presente você tem uma capacidade de suportar e de manifestar amor, mas que Deus tem para você e para mim e para todos aqueles que o invocam uma capacidade de amar para além do tempo presente. Eu quero citar para você ainda um outro texto. É o Evangelho de João, o capítulo é o 3, versículo 34. Lá está escrito assim: de fato, aquele que é enviado de Deus fala das palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Olha, mais uma vez nós conseguimos perceber que Deus não coloca um limite para a sua capacidade de ser bondoso conosco. Deus não nos dá o seu Espírito como uma porção fechada, com um limite, mas Ele nos dá o seu Espírito e a sua bondade para a gente com a intenção de nos superabundar, de nos fazer irmos além da nossa atual capacidade, além do nosso atual momento. Então eu quero te chamar a atenção para algo. O primeiro amor, ele pode ser sim uma referência para você. Ele pode ser essa referência caso você dele tenha caído. Caso você tenha perdido a capacidade de amar
os seus pais como você amava, de amar a sua esposa como você amava, de amar os seus filhos como você amava. Se você é uma pessoa que perdeu a capacidade de responder o outro de uma forma bondosa, o primeiro amor, ele é para você uma referência. Você precisa voltar para aquele lugar de força que você recebeu. Porém, se você está no primeiro amor, eu quero dizer para você que ele não é o seu limite. Como dizem por aí em alguns lugares que o céu é o limite, o primeiro amor não é o limite. Nós temos ainda maiores capacidades de amar que Deus nos dará. Eu quero findar este vídeo te dando um exemplo do Antigo Testamento. O profeta Eliseu, ele está orando para que voltasse a chover. Por 3 anos não chovia em Israel. O rei de Israel era um rei chamado Acabe. Eliseu então dá ordem a um servo seu, pede a esse rapaz para que subisse ao monte, para ver se tinha algum tipo de sinal de chuva. E o rapaz sobe ao monte pela primeira vez, ele vai a segunda, a terceira e volta de lá sem resposta. E torna a quarta, a quinta vez. Apenas na 7ª vez, o rapaz, no monte, ele vê uma pequena nuvem. E ao responder a Elias, ele diz assim: eu vi uma pequena nuvem, como uma mão de um homem. Então, quando nós somos pessoas amantes, que estamos no primeiro amor, mas que queremos de Deus uma capacidade maior de amarmos, e nos voltamos para Deus em arrependimento, porque ainda que o amemos como na primeira vez, é bom sabermos que Deus tem para nós mais, e estarmos satisfeitos com o primeiro amor não é algo que deveríamos fazer. Então, quando nos mostramos insatisfeitos, sabendo que Deus quer nos dar mais, e voltamos para Ele arrependido, a fim de encontrar e dar para Ele maior amor, esse pequeno arrependimento será para nós como um pequeno sinal. Porém, depois desse pequeno sinal que o moço deu a Elias, a resposta de Elias ao moço foi: vá e avisa ao rei Acabe que vem chuvas torrenciais. Depois deste pequeno sinal da parte de Deus para você, você se tornará um amante que você ainda não conhece. Você será uma pessoa capaz de amar de uma forma irrestrita. Tal como o Cristo que ama, você será. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de um Deus vivo, de Jesus Cristo, um ser que amou de uma forma ampla, poderosa e irrestrita. Um ser que amou até mesmo aqueles que lhe cuspiram, quando ele só lhes entregava amor. Eu tenho para a sua vida uma mensagem de Deus, e o final dela é: Deus quer fazer de você um amante ainda mais intenso do que aquele que você foi ao amá-lo pela primeira vez. Fique com Deus e até o próximo vídeo.